Agora sim, sucesso. Da senhora está funcionando? Boa tarde, gente. Boa tarde para todas, todos e todos que estão aí desse lado. Alô? Agora sim. Bom, agora a gente vai num bate-papo aqui, tranquilo e suave. Vou apresentar Vera Eunice de Jesus, que está aqui ao meu lado. Palmas, por favor. Dona Vera é pedagoga, psicopedagoga, professora de língua portuguesa da Rede Estadual de São Paulo e professora de educação infantil da Rede Municipal de São Paulo. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. E é sempre uma satisfação poder falar sobre Carolina Maria de Jesus. Muito obrigada pelo convite. Bom, gente, a gente está começando aqui presencialmente, mas quem está aí no chat, quem está online, pode mandar as perguntas e a plateia pode usar o QR Code que está no versinho do crachá. Nosso papo vai ser rápido, mas a gente vai fazer um papo super intenso aqui. Agradeço ao Geduca, muito legal estar aqui hoje. E bora começar, Vera. Eu falei para ela que eu vim elegante, porque eu sei que ela é elegante. Vera, para começar, um dos pedidos, né, você já me contou que a sua mãe deixou uma carta com muitos pedidos. E um deles era que você fosse professora. E hoje, aos 69, depois de muito lecionar, o que significa essa trajetória como professora para você? Bom, a minha mãe teve pouco estudo, né? Ela estudou só 1 ano e meio, não chegou nem ao segundo ano primário. E ela sabia, ela tinha ciência de que aquele 1 ano e meio foi o que levou ela até onde ela está hoje. E ela nunca mais sentou numa cadeira de escola, nunca mais. E então, mas ela se aprimorou, ela lia muito, ela tudo ela lia outdoor, ela lia banca de jornal, ela não passava numa banca de jornal sem não ler, né? E então ela valorizava muito o professor. Ela falava muito bem da professora dela, porque se não fosse a professora dela, ela não seria essa escritora que ela é hoje. Mas também teve o esforço dela, né? Porque ela lia de tudo, ela catava livros no lixo. E a minha mãe tinha uma coisa com ela. A gente saía com ela, assim, eu sempre andei muito com ela quando era pequena, já saía com ela para catar papéis nas ruas. E eu lembro que ela estava catando papel, assim, de repente ela punha as duas mãos na cabeça, assim, e falava, eu tenho que escrever agora eu tenho que escrever. Ali ela pegava o primeiro papel que ela achava, e ali ela escrevia quadrinhas, poemas, anotava tudo, nome de pessoas. Então, nós fomos vivendo com a Carolina na escrita. Então, a nossa vida lá era muito de livros, de escrita, de canto, apesar da fome que a gente passava. Mas, como ela falava, estamos com fome, não tenho comida para dar para os filhos, vamos cantar. Né? Então, a gente cantava e ia dormir. Nossa, obrigada por essa resposta.
E, Vera, a gente estava conversando ali atrás, a gente acabou de assistir aqui uma mesa de cotas, né, sobre a revisão, sobre Sim. toda a política, e a gente chegou um pouquinho antes, então a gente conseguiu ouvir bastante. E aí, ali, a dona Vera ali atrás me contou uma história, que ela também gostaria de contar aqui, porque a gente tem muitas escolas, né, com o nome de Carolina Maria de Jesus, tem um cursinho popular, Carolina Maria de Jesus, e conta pra gente, por favor. O professor repórter foi na minha casa e falou, nós fizemos fazer uma reportagem. E aí eles falaram, vai falando tudo que você tem que falar da sua mãe, e nós vamos pontuar o que nós vamos abordar. E, então, eu fui falando várias coisas, falaram, nós vamos ficar com Canindé, a Vera do Canindé, e Sacramento. Como eu trabalho na rede municipal, o diretor de uma escola, que é Infante Dom Henrique, ligou na minha escola e falou assim, ô Vera, a gente quer mudar o nome da escola para Carolina Maria de Jesus. Aí eu falei, puxa, tem tanto nome de escola com a minha mãe, né? O nome da minha mãe. Por que vocês querem mudar o nome, né? Ah, porque a comunidade fez um abaixo-assinado e quer mudar. Tudo bem. Não me convenceu. E aí, fomos na escola. A professora repórter falou, vamos na escola. Chegamos na escola, o diretor falou, vamos conhecer a favela do Canindé, que eu achei que tinha acabado. Minha mãe também achava que tinha acabado. Mas não acabou, ela é menor, mas é a mesma situação. Aquele barraco, aquele escórrego no meio dos barracos, foi uma coisa assim, deprimente até. E aí, eles não queriam deixar a gente entrar. A Globo aqui não entra, eles falavam. A Globo aqui não entra. E aí, uma pessoa falou assim, olha, ela é a filha da Carolina Maria de Jesus. Aquilo foi uma abertura. Então, entramos, eles iluminaram tudo, não mexeram em nada, maior respeito. E aí, uma negra bem alta chegou para mim e falou assim, nós queremos mudar o nome da escola. Eu falei, olha, por que vocês querem mudar o nome da escola? Ela falou, porque o Infante Dom Henrique, era ele quem separava os filhos das mães quando chegavam os navios negreiros. E ela falava, nós não queremos o nome desse homem aqui. Desse jeito. E aí, eu falei, puxa, agora ela me falou a história. Eu falei, mas como é que você vai? Você me convenceu. Eu falei, mas conseguiu me convencer. Ele falou, sabe por que eu te convenci? Porque eu estudo. Eu estou no 3º ano de geografia. Então, hoje eu sei a história. Então, a gente não quer o nome desse homem aqui. Aquela estuda história, aquela estuda geografia, aquela estuda artes. Foi mostrando os negros dentro da favela que estudam. E eu, particularmente, eu era contra a cota. Por quê? Porque eu falava, puxa vida, né, o negro, somos inteligentes, somos capazes também de conseguir passar num concurso. E aí eu fui favorável às cotas, porque ali eu vi como as cotas são importantes na vida dos negros. Então, hoje eu sou uma pessoa assim que luta pelas cotas. Dona Vera, me conta um pouquinho, a gente até conversou ali atrás, né, que é esse poder do nome de Carolina. Falou Carolina Maria de Jesus, a Globo não, mas Carolina Maria de Jesus entra. Sim. Como que a senhora vê o poder, né, da sua mãe, da escrita que ela deixou para a gente? Porque muitas vezes, assim, até no jornalismo, né, às vezes a gente tem dificuldade, sabe? Ah, não, para você escrever, você tem que escrever assim, assado. Não, para você escrever um livro, você tem que atingir tal nível da ortografia, nananã. E a gente estava até conversando que a senhora me cochichou, né, o português. Como é que a senhora vê o poder da sua mãe para seduzir e fazer com que novas pessoas também ocupem o seu lugar na escrita? Seja no jornalismo, seja na literatura. Porque eu, particularmente, né, porque o pessoal fala, você fala Carolina e tem hora que você fala mãe. Então, quando eu falo mãe, é aquela que me criou, mas quando eu falo Carolina, é aquela escritora. E eu acho que o legado que ela deixou para os negros, principalmente para as mulheres, eu tenho ido em palestras e vejo mulheres assim, empoderadas. E não só mulheres. Eu fiz uma palestra para
uma live para Paraisópolis e colocaram um monte de crianças, meninas negras, né? A maioria eram negras. E eu fui contando a história e elas falaram: eu vou lutar igual a sua mãe lutou. Eu vou conseguir o meu sonho, vou alcançar o meu sonho. Então, como eu falei para você, eu fiz uma live também para uns índiozinhos no Amazonas. E eu fiquei muito emocionada, porque eu vi assim a casinha deles, as ocas. E aí a avó falou assim: olha, senta todo mundo aqui, que vocês vão escutar a história dela. Então, eles prestavam muita atenção. Então, eu fiquei muito emocionada, porque onde imaginar que minha mãe ia mudar a cabeça de pessoas lá no Amazonas, indígenas. Então, é que eu digo, né, que Carolina é de todo mundo. Né? Carolina é do negro, é do indígena, do adolescente, é da criança, né? Então, eu acho que a minha mãe, ela muda muito as pessoas, principalmente negras. Olha, eu trabalho numa escola e eu sou tida lá como uma professora engraçada. Eu brinco muito com eles, uma escola de periferia. E eu falei para a professora: olha, eu não quero que você... Falei para a diretora: eu não quero que fale que eu sou filha da Carolina aqui. Porque eu sou professora como você, então não quero que fale. E aí eu passava nas salas, uma professora estava lá: quarto de despejo, Carolina e Maria de Jesus. Eu falei: ai, meu Deus. Aí eu passava no outro dia, ela estava: salve ela, oi. Eu falei: ixi. E aí os meninos foram na minha sala, levaram. Minha mãe gostava de banana com canela. Levaram e eles ficaram me olhando assim. Eles cozinharam dentro da sala. Você gostou? A Bitita gostava. Eles falaram: a Bitita gostava. Pequenininhos. Aí um dia ela falou para mim: Vera, passou aquele filmezinho da Zezé Mota, tudo. Aí ela falou assim: Vera, não tem jeito, tem que mostrar que você é a Vera, a filha da Carolina. Aí eu entrei na sala, eles me abraçaram, tudo. Depois que eles viram o filme, ela falou: a Vera do filme é ela. Aí já mudou, aquele olhar de a professora brincalhona já não era mais. Eu já era a filha da Carolina, aquela que saiu do livro, que eu me sentia Branca de Neve ali, saindo do livro. Né? E aí, eles passavam para ir ao banheiro, a minha sala é a primeira, eles ficavam me olhando assim, ó. Parava, como se eu fosse do outro mundo. Então, como a Carolina vai mexendo com as pessoas, adultas, adolescentes. Então, isso é o mais importante para mim. Que poder. Agora, eu tinha um script, gente, mas agora me deu uma vontade de fazer outra pergunta para a senhora, que é contar um pouquinho da Vera Professora. Quem é a Vera Professora? O que você mais amou e ama na sua profissão? O que eu mais amo na minha profissão é chegar... Eu tinha um aluno, Nicolas, né? E ele chegava de manhã na escola chutando todo mundo. Me chutando. Ele não queria nada, ele não queria estudar, ele não queria conversar, ele não queria nada. Chutando as coleguinhas e gritava: estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. Aí eu pegava, levava ele na cozinha e falava: ó, estão fazendo café. E as meninas: calma, calma, calma. Ele tomava o primeiro lanche, depois tomava o meu lanche, depois tomava outro lanche. Outra criança. Ele vinha para a sala, ele vinha tranquilo, vinha calmo, realizava as atividades. E todos nós sabíamos que ele ia comer quando? Ele almoçava lá na escola e ia tomar café no outro dia, ele não jantava nada, porque a mãe dele era usuária. Então, isso a gente vê muito lá, né? Então, eu acho que o mais que me prende assim, com as crianças, assim, é me ver ali. Eu me vejo ali, porque, como dizia minha mãe, né, o alimento é o motor do corpo humano, né? E é isso. Aí a criança fica calma, com fome. Quem vai estudar com fome, né? E falando de escola mesmo, vamos falar um pouquinho da presença, né, dos livros na educação, o papel que hoje os livros de Carolina têm na educação, ou que não tem. Né? A gente estava fofocando ali atrás, um pouco de como o mercado editorial passou a se dedicar mais aos livros escritos. A gente escreve, sei lá, né, há muito tempo, né, gente? Né? A população preta desse país escreve há muito tempo, mas de 2020 para cá teve um boom que todo mundo Sim. começou a querer publicar, né? Como que a senhora vê esse mercado editorial hoje? E como que a senhora também defende os livros da sua mãe? Bom, a vida inteira eu vi minha mãe escrevendo. Como eu digo para o pessoal, gente, quando eu nasci,
eu já nasci filha de escritora. Ela já é escritora. Né? Porque algumas pessoas falam que o Audálio a descobriu, e, na realidade, ela foi quem descobriu o Audálio Dantas. Trago verdades, né, dona Vera? Porque em 1940 ela já estava nas redações aí, atrás de publicar os livros dela. Hoje ela escreveu muitos livros. Então, minha mãe caiu no ostracismo. Ela ficou no ostracismo, mas nunca deixou de escrever. Então, lá no sítio, né, que a gente tem em Parelheiros, que ela era dela, então ela fala, né, que ali ela escrevia embaixo das árvores, mas não publicava mais nada. E quando ela morreu, quando ela deixou essa carta, ela falou, olha, toma conta dos meus livros, né, dos meus inéditos, tinha muito. E eu consegui pegar todos os livros delas inéditos, são vários, são 27 obras. E ficou comigo. E aí eu ofereci para Somos Educação. Não se interessaram. Aí ficou comigo, fui guardando, né? E aí achei que era um lugar bom de mandar para Sacramento, né? Achei que era bom deixar lá, e não foi tão bom assim. Está lá ainda para uma briga aí, para ver se eu tiro e ponho numa biblioteca. Mas, então a Companhia das Letras comprou esses inéditos e estão publicando. Aí a Somos viu a besteira que fizeram, mas não tem mais jeito. Então, quando foi para editar, quando eu falo que os livros da minha mãe são maravilhosos, eu falo, agora estou falando como Carolina escritora, não como filha. São muito bons os livros dela. Por quê? Minha mãe tinha um português muito bom. Né? Ela xingava a gente, soeses, meu irmão era famélico. Minha mãe não... A gente olhar para a cara dela assim, ela falava, vocês não estão entendendo? Ela pegava um pau, o que tinha na mão, agora vocês vão entender. Porque a gente não entendia o que ela falava. E, às vezes, ela falava em versos, né? Eu sempre digo que eu sabia quando eu ia apanhar, né? Que ela falava, menina que chora, quer mamar, chinelo na bunda faz calar. Meu Deus, até nessa hora, precisa fazer poesia. Eu falei, ela vai me bater, eu tenho certeza que ela vai me bater. Então, as poesias emanavam assim dela, sabe? Então a Companhia das Letras falou, vamos publicar os livros da Carolina. E aí vem essa controvérsia. Por quê? Porque eu fiz um pedido, eu não fiz nenhuma exigência, eu pedi, gente, vamos publicar do jeito que a Carolina escreveu. Farmácia com PH, açúcar com 2S, elas foi, eles foram, ela tinha essa dificuldade. E eu, aos 10 anos, eu já corrigia os livros dela. Porque eu, em matemática, era péssima, mas em português eu era um boom ali. Por quê? Porque minha mãe falava muito bem dentro de casa. Então, minhas redações na escola, eu só colocava o que ela falava. Então, a professora falava, nossa, como ela escreve bem, mas para mim era normal aquilo ali. Né? Então, ela queria aprender. Ela queria os tempos verbais, tudo ela queria aprender. Então, ali eu ensinava. E nos manuscritos tem minha letra com a dela, assim, as duas juntas. Né? Mas, aí, o Audálio Dantas, ele sempre... Eu nunca gostei do Audálio Dantas. Mas, no próximo, assim, ele mudou muito. Ele falou, preciso conversar com você. E ele falou, olha, vamos conversar. Fala o que você quer. Eu falei o que eu queria. E ele foi... falando também, a sua mãe era uma mulher difícil, eu sei que era. Eu sei que era. Então, ele foi falando, eu fui falando, e a gente se acertou, né? Conseguiu se acertar um pouco mais, né? Até foi uma passagem tranquila para ele. Mas ele questionava muito que o povo fala que ele que escreveu o Quarto de Despejo. E ele, o Audálio Dantas, foi uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa, o homem era, as palestras dele, você ficava assim, ouvindo horas. Então, ele falou, eu não sou capaz de escrever um Quarto de Despejo. Não era mesmo. E eu sou testemunha que minha mãe escrevia, porque eu dormi com a minha mãe até os 18 anos. Porque eu tinha medo de dormir sozinha. Então, porque ela era espírita, ela falava, estou vendo um morto aqui, morreu. Eu nunca via nada. Eu falei, não, Então, eu sempre dormi com ela. Então, eu sou testemunha que ela escrevia.
Então, por isso, eu pedi para a Companhia das Letras, olha, vamos fazer como ela escrevia. Logicamente, vão para as escolas, e aí tem um adendo lá, explicando, açúcar com C cedilha, tudo. E aí o pessoal criticou demais. A crítica foi muito grande. Mas a Conceição Evaristo, mais as conselheiras, nós resolvemos que íamos deixar do jeito que ela escreveu. Então, tem lá o açúcar com 2 S's. E aí vem que Lélia Gonzalez falava que Carolina não, que os negros escreviam português. E a minha mãe escrevia o português. Porque se você lê os livros da minha mãe, a contextualidade está ali. Ela, às vezes, tem assim, alguma coisa assim que ela escreveu aqui, depois ela foi escrever lá atrás. Então, a gente pensa, ela deve ter alguma tribulação, e aí ela volta, mas isso não se mexeu em nada ali. Ali é o livro dela mesmo. E hoje está assim, né? As companhias da letras fazendo uma fusão com a Somos para publicarem os mesmos livros, né? Olha essas Somos. Não é boa, Somos. E aí, eles vão agora sair no próximo livro e pediram eles querem cartunista, né? Dos desenhos, que acham história em quadrinhos negros. Eles querem prefácio com mulheres negras. Então, nós estamos indicando aí. Se vocês souberem algum cartunista negro também. Eu conheço, vou te passar um. Eles pediram para mim. Então. Agora, Vera, a gente teve recentemente a exposição no Instituto Moreira Salles, né? Que Brasil para os brasileiros. Sim. E ali a gente entrou em contato com a obra de Carolina num outro lugar, né? Sim. Ali era um outro jeito de ver, de sentir. Teve muitas fotos, né? Uma mulher negra feliz é um ato revolucionário. Sim. Como aquilo tocou você, a família de vocês, e quais foram os retornos que a senhora recebeu? Olha, primeiro quando eu entrei ali, né, já vi tudo vermelho, né? Falei, nossa, né? É complicado aí. O pessoal falou, aqui já mexendo com a política, né? E aí, cada andar que você vai subindo, eles colocaram frases dela, né? E é muito atual, né? Mas antes de entrar na exposição da minha mãe, eu fui ver a da Clarice Lispector, porque eu tenho uma consideração muito grande por ela, porque tem pessoas que falam que ela tratava minha mãe como uma empregada doméstica, e não. Eu testemunha, conheci, e ela tratava minha mãe muito bem, ela tinha uma maior consideração com a minha mãe. Então, fui ver Clarice Lispector. Quando eu entrei em Clarice Lispector, nossa, uma mulher fina, uma mulher, né, com aquelas utensílios lá dela, as coisas tudo. Tudo, as roupas, tudo. Nossa, muito diferente, muito diferente. Achei a escrita dela parecida com a da minha mãe. Aquela confusão, assim, né, de escrever aqui, escrever ali, achei. Agora, quando eu subi na Carolina Maria de Jesus, ai, meu Deus. Samba, carnaval, favela, fome. Então, eu falo, né, como diferente as duas que viveram na mesma época e se davam tão bem e tão diferente assim de vida, diferenças de vida, né? Mas a exposição foi muito rica, foi muito bem pesquisado e podiam colocar até muito mais coisas ali, né? E agora ela está em Sorocaba. Quando saiu daqui, o pessoal não gostou que saísse daqui, mas já tinha 7 meses aí. Aí foi para Sorocaba, agora vai para Rio Preto, depois vai para o Rio de Janeiro, e estão fechando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão fechando para levar. Acho pouco, viu, dona Vera? Pode circular mais ainda, vai para mais longe ainda daqui a pouco. A gente está quase no fim, passou rápido, gente, não passou? Não teve, eu estou aqui perguntando se tem pergunta de público, ainda não chegou, então eu estou achando bom. A gente está quase caminhando agora para o final, mas me conta uma coisa, eu estou sabendo que a senhora está escrevendo uma biografia de Carolina, porque a senhora não gosta muito das que já saíram. Conta um pouquinho dessa biografia. Então, eu, na realidade, eu não sou escritora, nem pretendo ser escritora, né? Mas
as biografias que estão saindo não me agradaram. Primeiro, a primeira biografia. Bom me rir. Não, porque eu já gosto de dar os nomes. Ele fez a biografia e ele falou, olha, sua mãe bebia. Então, minha mãe não bebia. O que a minha mãe bebia, que a gente bebia, ela dava pra gente também. Antigamente tinha um malzibira, uma caracu, ela fazia com ovo de pata lá, batia, punha betona fontora, tava. Isso eu lembro que ela fazia muito. Uma vitamina, quase. Então, isso é o que entrava dentro de casa. Ah, sua mãe foi casada? Nunca. Minha mãe nunca foi casada. Nunca. E ela falava, não preciso. Não, qual é o homem que vai ficar com uma mulher que escreve a noite inteira? Né? Então, são essas coisas que me deixam irritada, né? Sua mãe, quando estava nervosa, ela queimava a mão de vocês no fogo. Eu cheguei para o meu irmão e falou, a mãe já queimou sua mão? Não. Eu não tenho mãos queimadas. Então, são coisas que vão me irritando. A do Tom Farias, a biografia do Tom Farias, não é ruim. Eu falo para ele, não é ruim. Só que pouco pesquisada. Eu acho que ele deveria ter ido... Eu acho que ele deveria ter ido lá onde minha mãe está enterrada. Porque todo mundo sabe que quando minha mãe foi enterrada, não tinha flores no caixão. O padre pediu para o pessoal ir no jardim das casas e trazer flores. E o pessoal que estava no enterro, eles estão tudo lá ainda. Estão todos lá. Então, ele devia ter ido em Parelheiros, conversado com o pessoal. Ele devia ter ido nessa favela do Canindé, achado essa mulher, né? Então, eu falo para ele, né? Você devia ter pesquisado mais. Mas não deixa de ser ruim, não. Então, eu acho... Vai ser boa, aliás. Eu acho que rolou uma confissão aqui. Tá tudo bem, dona Vera. Ai, meu Deus. Vamos seguir, tá tudo ótimo. Então, mas eu vou escrever a Carolina como eu vejo. Porque a minha mãe era uma pessoa muito brava, né? Sua mãe era brava, todo mundo fala. Parelheiros também falam. Mas, veja bem, a vida que ela tinha. Na favela, com filhos adolescentes, né? Quando nós fomos morar em Parelheiros, a situação estava caótica. Minha mãe caiu no ostracismo, nós voltamos a passar fome. Então, eu digo, passar fome com crianças é uma coisa, passar fome com adolescente é outra coisa. E o meu irmão não entendia o porquê da gente ter voltado a passar fome. Era uma fome diferente, mas era fome, porque tinha o feijão que a gente plantava, mas não tinha o arroz, não tinha o café, não tinha o açúcar, não tinha sal. Essas coisas que tinha que comprar, não tinha. Então, a gente ficava esperando a galinha botar o ovo, e a galinha, quando vai botar, fica cantando, né? E a gente ia os três lá e ficávamos lá no galinheiro. Aí a galinha botava, a gente já punha a mão, saía aquele ovo mole, aí que eu vi que o ovo vinha mole. A gente corria, ela fazia um bolinho. Então, meus irmãos não aceitavam isso. E minha mãe tinha, assim, a mania, às vezes ela falava que ia se matar, a gente foi criada, assim, de uma maneira muito... Eu era uma menina apavorada de minha mãe se matar. O maior medo meu era minha mãe suicidar, morri de medo de perder minha mãe. A gente só tinha ela, né? E quando ela tinha comida em casa, tudo bem. Quando ela não tinha, ela falava, vou sair, vou procurar comida. Se eu achar comida, eu volto para casa. Se eu não achar, eu vou me suicidar. Então, nós ficávamos os três lá em Parelheiros, morrendo de medo. Eu tinha, o quê? 10 anos ali. E ali o meu irmão falava assim, olha, eu vou ferver a pilha do rádio e vou pôr um bombril. Quando sair o fogo, nós vamos colocar no rádio. Nós só vamos ouvir a hora do Brasil. E aí nós ouvimos falar, se a mãe se matar, a gente vai saber, porque ela é escritora e todo mundo vai falar. E nós ficávamos os três ali, assim, ouvindo, assim. Aí não vinha minha mãe. Corríamos até o ponto. 1,5 km no ponto, um barro danado. Ficávamos em cima de um barranco. Aí ela não vinha. Aí vinha para casa, aí ele pegava tudo quanto era couve, que tinha lá, ele fazia. A gente comia aquilo. Aí um belo dia vinha minha mãe. É tão emocionante eu falar, porque ela vinha em pé na frente do ônibus, né? E pretinha, né? Ali. Então a gente olhava ali, nossa, ali ela descia com compra, vassoura, trazia vassoura. A gente achava um luxo. A gente varria com árvore, né? Com folha de árvore.
Então, foi essa assim, a nossa situação assim com ela. Né? Aí ela volta a catar papel. Aí fala, Carolina é sensacionalista. Não era. Não tínhamos condições. Ela voltou a catar papel porque não tínhamos o que comer dentro de casa. Então, essas coisas eu tenho que colocar tudo na minha biografia. Que vai sair, né, dona Vera? Com certeza. Dona Vera, a senhora contando agora me tocou bastante, imagino que tenha tocado quem está na plateia também. E eu pesquisei, né, vi algumas entrevistas, né, pessoas que já fizeram matérias sobre a dona Carolina, e a senhora trouxe agora que ela era uma mulher brava. A gente tem isso, né, de que ela era brava, de que ela era muito forte. A senhora tem alguma característica dela, eu vou usar essa palavra, mas não era essa. Alguma característica, assim, sensível ali no íntimo de vocês, de família ali, né? Alguma característica de dona Carolina que a senhora... Assim, se a senhora não quiser responder, tudo bem também. É porque o pessoal me acha... Eu também sou um pouco como ela, né? Às vezes. Tá, entendi. Mas a sensibilidade dela era... A minha mãe cantava muito. Os filhos dela todos tocam violão. A gente tocava violão em casa, ela cantava. O disco que ela lançou, ela falava, eu faço a primeira voz, vocês fazem a segunda. E ela falava, Maria veio. Não falava, não veio não. Por que não veio? Não sei não. Lembro bem isso aí. Ela gostava muito de dançar as músicas da terra dela. As músicas dos negros, as danças dos negros. Então ela dançava e a gente ficava olhando e eu falava, de novo. De tanto que eu gostava. Então, era uma mulher assim, muito sensível, ela cuidava muito dos filhos, foi uma senhora mãe, não abandonou, passávamos fome juntos, nunca falou em abandonar os filhos. Então, é essa sensibilidade que eu tenho da Carolina. Né? E dentro dos pedidos que ela me fez, né, fez vários, ela pediu para eu que eu propagasse a memória dela, porque a minha mãe ela valorizava muito os meninos, né? E eu sempre questionei isso. Por que só gosta mais dos meninos? Por que não queria meninas? Tirou foto dos meninos quando nasceu, minha não. Falou, não tinha o que comer, vou tirar foto, ela falava. Né? Então, mas ela foi vendo que o meu irmão já estava muito doente, tanto faleceu logo depois dela. O outro não deu muito problema para ela. Então, ela começou a ver que eu ia para frente com ela, ia levar o nome dela para frente. Então, ela me deixou vários pedidos. Ela deixou para eu propagar a memória dela, não deixasse morrer. Que no túmulo dela não pusesse flores, pusesse livros. Pediu isso para mim. Pediu para nunca vender o sítio, porque ali foi a paixão da vida dela. Ela sempre quis ter um sítio. Pediu para eu não deixar a memória dela morrer e que os inéditos dela, que eu guardasse e, num papelzinho fora da carta, porque ela tinha essa mania, pegar um papelzinho e escrever. Então, me entregaram essa carta e depois me deram esse papelzinho. Ela falando, vá atrás dos meus manuscritos. Porque se você chegasse lá e falasse, nossa, Carolina, que livro bonito, leva para ler, depois você me dá. E aí as pessoas não davam. Claro, essa é velha, né? Ninguém traz de volta. Então, e aí, tem uma pessoa em Curitiba, uma menina, ele foi numa biblioteca, uma menina falou assim, você é a filha da Carolina? Falei, sou, num e-mail. Ela falou, veja se essa letra é da sua mãe. E aí eu falei, é da minha mãe. É o livro O Escravo. Ela tem um livro O Escravo, muito bonito esse livro. E aí, olha, o rapaz falou que você vai entregar para a filha da Carolina. Eu falei, estou indo para Curitiba. Não entregou mais. E aí meu filho ainda está vendo ainda se consegue. E ele me mandou 2 exemplares. Então, essa é uma saga. Tenho que pegar esse livro. Tem uma pessoa que foi lá, pegou um livro, 2 cadernos da minha mãe e presenteou para uma outra pessoa. Estou atrás disso. Tem o livro dela, tem lá os inéditos dela, todo em Sacramento, dentro da cadeia que ela apanhou, dentro de umas pastas. E eu quero que você veja, que você veja, que você veja, que você veja. Porque eu fui com a Conceição Evaristo no Museu Afro, e eles falaram, Vera, tem uma surpresa muito grande para você. Tá, Emanuel Araújo, que faleceu essa semana. E aí ele falou, mas você não pode pôr a mão. E aí trouxe quarto de despejo escrito em papel de pão. Minha mãe falava, olha, escrevi em papel de pão, mas eu nunca tinha visto. Agora, aos 60 anos que eu fui ver. Então, eu acho que o adolescente tem que ver
Todas as pessoas têm que ver como ela escrevia, como era mesmo o papel de pão. Como os cadernos, são finos os cadernos, porque ela achava cadernos na rua, ela arrancava as folhas e ficava com aquele, nem que fosse 3, 4 folhas. Ela escrevia ali. Então, isso eu quero passar para a gente, para mim, para os adolescentes. E eu não aceito que a pessoa tenha os manuscritos da minha mãe dentro de uma gaveta. Para que dentro de uma gaveta, se nem eu tenho dentro da gaveta? Então, essa é uma encrenca, uma briga aí que eu estou agora. Até eu peguei a encrenca um pouco agora. Tô brava agora também aqui. Dona Vera, a gente está chegando no final. Que delícia esse papo, né? Foi até rápido demais. Acho que, para fechar, que a senhora deixe uma mensagem em relação à educação, né? Acho que esse é o lance aqui hoje, fala de jornalismo, comunicação, ali tem eleição também escrita. Mas o que a senhora espera dos próximos anos que a gente tem aí em relação à educação, como professora, como Dona Vera e como filha de Carolina Maria de Jesus? Olha, eu estava na exposição e eu estava vendo a exposição lá do Moreira. Sabe que, na realidade, eu não consegui ver direito ainda, né? A pessoa, uma live, aqui uma foto. Então, eu não consigo. Então, eu estou vendo, a pessoa me chama. Mas eu estava olhando e uma pessoa chegou em mim e falou assim, essa exposição era para a gente estar olhando hoje e falar assim, nossa, olha como era o Brasil antigamente. E nós estamos falando que, olha, o Brasil não mudou. Está aí na mesma situação, né? Então, eu acho assim, eu sou adepta, eu acho que a pessoa tem que estudar, não tem jeito. O dinheiro, nada, tem que estudar. A única maneira de você sobressair, é negro, branco, todo mundo. Tem que estudar, para você se aprimorar. Agora, eu queria falar sobre a estátua. Vamos, é verdade, Dona Vera, estava aqui na lista. A estátua, Come bola. Essa estátua eram 5 personagens negros, né? Sim. E eu fiquei feliz demais. Falei, nossa, porque para mim, todas as homenagens são bem-vindas, né? Hoje aqui para mim é uma homenagem, porque eu sei que vocês vão propagar e vão me ajudar a trazer esses inéditos, esses livros dela. Mas, e aí foi escolhido os lugares. Então, ficou de... Você quer no Canindé? Pode ser no Canindé, faz parte. Quer no Mirante de Santana? Pode ser. Resolvemos colocar em Parelheiros? Pode ser também. Só que quando eu escolhi o lugar, eu escolhi na Praça de Parelheiros. Por quê? Ali minha mãe viveu na praça. Ali tem a igreja matriz. Minha mãe ia na missa, minha mãe ia na igreja. Antigamente tinha filmes mudos, acho que vocês não sabem, mas os filmes eram mudos, a gente assistia esses filmes na igreja. Aí colocaram a estátua num lugar completamente escondido. Um parque novo, até os moradores aqui não dá para ficar. E aí foi outra briga, né? A Aline Tosto até ficou meio, assim, chateada, mas ela falou que por ela colocaria na Paulista. Mas como ela pegou já o barco andando, ela não pôde fazer grandes coisas. Mas Parelheiros, coletivo de Parelheiros, entramos com tudo. E hoje Carolina está lá bem no lugarzinho que eu escolhi. Está lá a estátua dela e as crianças estão visitando. Então é isso, cada passo que eu consigo com a Carolina, né? Aí vem aí o filme dela, vem mais livros, já vão publicar um quarto despejo. Porque o quarto despejo, o Audálio falou, davam 5 livros. Então, tenho 15 cadernos na Biblioteca Nacional. Eu já consegui 2 que me entregaram, quando eu fui atrás. Estava na gaveta também de uma pessoa, entregou. Tenho mais 4, que eu estou atrás também, que a Juliana do Audálio Dantas deu para o Tom Farias. E, ao invés dela dar para mim, ela deu para ele. Ah lá, gente. E aí eu estou atrás que ele me entregue, né? E é isso. Minha saga é essa, é colocar a Carolina no alto, porque a minha mãe é mundialmente famosa. Tanto que eu fiz uma live para a França, para a Alemanha, para Estados Unidos. É tudo mulheres negras na escrita. Mulheres negras na escrita na França, mulheres negras na escrita na Alemanha, nos Estados Unidos. E é a mesma emoção, a mesma conversa, porque a gente acha que a pobreza, que o negro sofre só aqui. Não, o negro sofre no mundo todo. Inteiro.
Ai, gente, a gente está chegando ao final. Obrigada, dona Vera. Incrível conversar com a senhora. Que delícia. A senhora quer deixar alguma... Não estou pegando seu microfone, não. Eu ia pegar na mão da senhora, a senhora me deixou falando. A senhora quer deixar uma mensagem final para todo mundo? Bom, a mensagem final é que eu estou aqui hoje conversando com jornalistas, né? E eu nunca falo não para jornalistas. Para ninguém eu falo não. Sempre eu dou um jeitinho de ir, vão me buscar, né? Deixa ali uma mesa farta, um cafezinho, pô. Uma comidinha. Então, é um prazer sempre. Os jornalistas me procuram, às vezes fazem umas perguntas, né? Mas faz parte, né? Então, gente, fiquei muito feliz de estar podendo conversar com jornalistas. E a minha filha falou, jornalista, cuidado, hein, com o que você vai falar. Dona Vera. Mas, olha, foi um prazer muito grande. Muito obrigado por você estar aqui me ouvindo até essa hora. Muito obrigado mesmo. Eu fiz alguma pergunta muito ruim, dona Vera? Ah, então tá bom. Você é jornalista, eu já estou preparada. Gente, agora a gente vai para o intervalo. Me contaram aqui que vai ser até às 5 da tarde. Até às 5, até às 5 agora o cafezinho. Vai ser servido no andar de cima ao auditório. Eita, peraí, deixa eu ler direito o negócio. O café será servido no andar de cima ao auditório e voltamos às 17 horas, tanto aqui no auditório quanto para a transmissão online. É isso. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês.